E aí, moçada, tudo certo? Bom, tô aqui de novo com o nosso Descomplica TCC, hoje com a aula 5, para a gente tratar especificamente da introdução do seu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação ou da graduação, ou também serve para artigo, também caso esteja trabalhando em algum artigo científico, beleza? Bom, essa é a nossa quinta aula dessa série de vídeos, então a gente já tem 4 aulas anteriores em que foi discutido a definição do tema, questões como problema, objetivo, enfim, justificativa do trabalho. Tem diversas discussões que são completamente relevantes para o que a gente vai discutir aqui hoje na construção da introdução. Então, se você não viu esses vídeos ainda, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá, porque vai ficar muito mais simples, muito mais tranquilo aí o seu entendimento de diversos temas que a gente vai conversar aqui que já foram discutidos nesses vídeos anteriores, e aqui eu já vou passar especificamente para o emprego deles na introdução. Então, se você não viu, eu recomendo que dê uma olhadinha, beleza? Bom, então, inicialmente, né, o que é a introdução? A introdução é uma parte obrigatória do seu trabalho científico, de novo, seja ele TCC, seja ele, né, da conclusão da pós ou da graduação, ou seja um artigo científico também. Então, é um elemento obrigatório do seu trabalho de conclusão de curso, em que você vai explicar o que você está pesquisando, né? Qual é o objeto, o objetivo, né, da sua pesquisa, né? Por que você está realizando aquela determinada investigação. Então, a introdução, dentre outras finalidades, ela vai justamente destacar o que eu estou pesquisando, tá certo? Qual é o mote da minha pesquisa. E a introdução, ela é talvez um dos documentos, um dos pedaços, dos componentes mais importantes do trabalho de conclusão de curso ou do artigo científico, porque é por meio da introdução que a gente motiva o leitor a continuar com a leitura, né, do restante do trabalho científico. Então, claro, no caso de vocês, a maioria é obrigado a fazer o trabalho de conclusão de curso, mas uma vez que você, por exemplo, está escrevendo um artigo científico, é justamente por meio da introdução que você, entre aspas, né, fisga o leitor para que ele continue com a leitura do seu trabalho até o final e chegue lá, analise todas as suas análises, as suas discussões, as suas conclusões a respeito daquele tema que você está investigando. Então, é fundamental que você construa bem a introdução, que ela contenha todos os elementos essenciais que a gente vai discutir aqui, para que justamente você consiga convencer o leitor a continuar com a leitura do seu trabalho. E se for, no caso, o trabalho de conclusão de curso, né, você tem uma introdução bem construída, bem redigida, isso já faz com que o avaliador ele olhe para o seu trabalho, né, com outros olhos, com outra expectativa, outro formato, né, quando a sua introdução está bem construída, contém todos os elementos essenciais que ela deve conter, e com certeza isso pesa no momento da avaliação do trabalho científico. Legal. Na sua introdução, você deve justamente justificar a realização da pesquisa, ou seja, né, mostrar para o leitor o que você está pesquisando e por que você está pesquisando, né? Qual é a justificativa, né, da realização dessa investigação? Por que ela é importante? Para quem ela é importante? Então, todas essas respostas estão na sua introdução, tá certo? E claro, você tem que destacar a originalidade, né, da sua pesquisa. Por que ela é diferente das demais, né? O que levou você a conduzir aquela investigação específica e não sobre de outro tema qualquer, por exemplo. Então, a questão da originalidade, né, dizer o porquê que a sua pesquisa é diferente é fundamental. E para que você consiga fazer isso, é absolutamente necessário que você apresente os antecedentes em relação àquilo que você está investigando. Ou seja, o que a literatura diz a respeito do seu tema, o que a literatura já investigou, quais foram os achados, né, o que a teoria diz a respeito daquele tema que você está investigando até aqui, tá certo? Então, a introdução ela tem que estar completamente alinhada com esses antecedentes, né, com o que já existe de pesquisa prévia, né, e o que já se encontrou, o que já se atingiu de achados em relação àquele determinado tema, tá certo? E claro, uma vez que você diz o que já se conhece, o que já se investigou a respeito do tema, você tem que destacar o que não se conhece, que é justamente o que está motivando a sua pesquisa. Então, olha, qual é a tensão que existe no tema que motiva a minha investigação? Ou o que não se conhece ainda que eu estou propondo a investigação e estou propondo discutir esse ponto específico que
que ainda não foi tratado ou que não se conhece em relação a esse tema. Então, tudo isso está intimamente ligado com a questão da motivação da pesquisa, tá certo? Então, você vai apresentar, né, o que já se conhece, o que já se pesquisou e o que não se conhece, de tal forma a justificar a realização, né, da sua pesquisa e mostrar a pertinência dela para quem, né, qualquer um dos interessados que façam a leitura do seu trabalho, seja num artigo científico de maneira voluntária ou no caso da banca, né, de maneira obrigatória, de tal forma justamente a convencer eles de que o seu trabalho é pertinente. Uma vez que você fez isso, essa discussão, essa apresentação da teoria e da lacuna que você vai investigar, você vai obrigatoriamente apresentar na sua introdução o objetivo e o problema da pesquisa, ou seja, obrigatoriamente eles precisam estar ali de maneira bastante, né, expressa, ostensiva na sua introdução. Então esses dois elementos precisam estar lá e, claro, de maneira contextualizada. Você não pode simplesmente jogar o problema e os objetivos ali. Então tem que ser feita uma construção, né, costurado a inclusão do objetivo, do objetivo, do problema, dos objetivos específicos ali, mesmo que de maneira tangencial na sua introdução, né, de maneira bastante costurada, de maneira bastante fundamentada. Então isso tem que estar obrigatoriamente na sua introdução. A questão da delimitação da sua pesquisa, ou seja, qual é o seu período amostral, como foi composta a sua amostra, por que você escolheu essa amostra e esse período de análise. Então essa delimitação da sua pesquisa ela tem que estar bastante clara, né, para que o leitor ele consiga compreender o que espera ele na sequência da leitura. E também, de maneira, claro que não tão profunda, mas você tem que indicar na sua introdução como você atingiu os resultados, tá? Como você chegou naquela determinada conclusão, que, claro, posteriormente vai ser discutida ao longo do trabalho, né? Mas como que você chegou naqueles resultados da sua pesquisa? Ou seja, você tem que apresentar a metodologia que você utilizou para fazer a construção do trabalho. Tá certo? Então, mesmo que de maneira simples ali na introdução, você tem que indicar, olha, o trabalho tem natureza quantitativa ou natureza qualitativa, as variáveis são tal, tal e tal, né? A metodologia de análise foi empregado um modelo A, um modelo B, né? A forma de tratamento dos dados. Então, essa questão metodológica, claro que, né, de maneira mais sucinta, você não pode abrir toda a metodologia na introdução, até porque tem uma seção específica para isso. Mas você tem que indicar, você já tem que dar pitadas ali de qual foi a metodologia que você utilizou para você construir e chegar nas suas análises que vão estar apresentadas lá na frente na pesquisa. Legal? Bom, além disso, também você precisa obrigatoriamente na sua introdução demonstrar e discutir as principais contribuições da sua pesquisa. Qual a contribuição que ela dá? Para quem? Né? Ela contribui de maneira empírica, de maneira teórica, né? Quais são as contribuições do seu trabalho científico e, né, como elas ajudam e a quem, né? Quem são os principais interessados. Então esse ponto precisa também estar evidenciado na sua introdução de maneira expressa. Legal? Tudo bem, claro, esses são pontos obrigatórios, tá? Você pode eventualmente fazer uma outra discussão, mas essencialmente esses pontos precisam estar ali devidamente apresentados, né, ostensivamente na introdução. E também tem um ponto importante que diz respeito ao momento de construção da introdução, né? Quando é melhor fazer a introdução do meu trabalho? Antes dele estar concluído ou depois dele estar concluído? Então esse também é um ponto que né, muitos alunos têm dúvida. Sempre que possível, eu recomendo que se faça depois, né? Quando você já tiver com o trabalho todo construído, né, com a metodologia pronta, os dados rodados, enfim, tudo devidamente realizado no trabalho, você volta e faz a construção da introdução. Por quê? Porque você já vai ter todos os elementos essenciais para você justamente construir a introdução de maneira adequada. Porque uma vez que você faz antes, é possível, é perfeitamente possível, né? Você construir a introdução antes do seu trabalho está pronto. Às vezes tem pessoas que gostam de fazer a introdução do trabalho como o primeiro ato do trabalho, mesmo antes, né, de fazer metodologia, rodar dados, seja lá o que for. Beleza, não tem problema. Mas uma vez que você faça isso, muito provavelmente depois você vai ter que voltar e editar essa introdução, fazer algum ajuste e tal. Então, o que é o cenário ideal?
você construir a introdução depois que já está com todos os dados rodados, as conclusões feitas, metodologia pronta, enfim, revisão de literatura, tudo certinho, porque daí você tem a introdução, né, redondinha, bem formada, sem necessidade posterior de, né, nenhum tipo de ajuste. Legal, moçada? Bom, então em relação à introdução, os principais aspectos, os principais pontos que a gente tem que discutir são esses. Então isso é o mínimo que você precisa saber para conseguir construir uma boa introdução no seu trabalho científico. E agora é com vocês, agora é mãos à obra, tá certo? Bom, então por esse vídeo é isso, né? Esse é a nossa quinta aula aí do Descomplica TCC. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, enfim, peço que compartilhem o vídeo aí com quem está fazendo o TCC de pós ou de, né, graduação. Tiver alguma sugestão de tema também, algum ponto que você queira discutir, deixe aí nos comentários, tão logo seja possível eu respondo. Enfim, compartilhem com quem está estudando, peçam também que os amigos aí se inscrevam no canal, ajudem a espalhar a mensagem. E por hoje é isso, a gente se vê na próxima semana com mais uma videoaula aí sobre construção do trabalho científico. Valeu, moçada, um abraço, bons estudos, até mais.